Detonator charged. Oppenheimer é um suspense biográfico escrito e dirigido pelo incrível Christopher Nolan, que é o mesmo diretor da trilogia do Cavaleiro das Trevas e de outros grandes filmes como A Origem, Interestelar, Dunkirk. E o filme é baseado no livro biografia intitulado American Prometheus, né, o Prometheus americano, do Kay Bird e do Martin Sherwin. O filme tem 3 horas de duração e já está em cartaz nos cinemas e você precisa ir assistir. Durante o auge da Segunda Guerra Mundial, o físico teórico J. Robert Oppenheimer, que aqui é interpretado pelo Cillian Murphy, é recrutado pelo governo dos Estados Unidos para supervisionar o Projeto Manhattan, né, o famoso Projeto Manhattan, uma operação ultra secreta destinada a estudar e desenvolver as primeiras armas nucleares no mundo. E depois de conhecer o diretor do projeto, o Major-General Leslie Groves, que é interpretado pelo Matt Damon, o Oppenheimer e o general chegam a um acordo de que o melhor lugar para realizar tal empreendimento, tais estudos e desenvolvimentos, é o vasto deserto de Los Alamos, que fica no estado americano do Novo México. E como muitos outros cientistas e suas famílias são trazidos para este local discreto, Oppenheimer acaba trabalhando de forma incansável o tempo todo para construir essa arma antes que os nazistas possam criar sua própria versão. Historicamente sabemos que o projeto obteve êxito em desenvolver as primeiras bombas atômicas da história que foram utilizadas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, representando um marco histórico do fim da Segunda Grande Guerra Mundial, mas também sabemos que nisto começaram, inauguraram-se um novo período, uma nova era assustadora conhecida como a Era Atômica. E diante das muitas consequências deste evento, até hoje, este continua sendo um tópico controverso de discussão. E por seu papel fundamental no desenvolvimento destas armas, Oppenheimer passou a ser creditado como o pai da bomba atômica, um rótulo que ele carregou como um fardo pesado para o resto da sua vida. Na cinebiografia Oppenheimer, do Christopher Nolan, nós somos brindados com uma análise intrincadamente estruturada e trágica do legado deste homem complexo, e como ele ainda afeta a todos várias décadas depois. And I know what it means. If the Nazis have a bomb. Segundo uma espécie de assinatura do cineasta, do Christopher Nolan, a história não é contada como uma cinebiografia convencional, mas sim como uma série fragmentada e não sequencial de destaques relativos à vida do sujeito título, do Oppenheimer, deste filme. E quando somos apresentados pela primeira vez ao Oppenheimer, vemos que ele é um homem incrivelmente inteligente, cujo puro compromisso com seu ofício lhe rende o maior respeito de muitos de seus colegas, embora isso nem sempre seja verdade, ou tenha sido verdade desde o princípio, mas que foi algo que ele construiu ao longo do tempo. Mesmo quando jovem estudante, a gente vai percebendo que ele vai enfrentando as adversidades e vai construindo uma carreira de respeito. No entanto, quase imediatamente depois, o filme nos leva a um outro cenário, o cenário do julgamento, que é apresentado em preto e branco, e que é um julgamento por supostamente ter ligações com o comunismo, uma acusação que sim, ameaçava inviabilizar completamente a reputação positiva que lhe fora conferida. Enquanto o comitê judicial o interroga com perguntas contundentes, Oppenheimer ele é sempre assombrado pelos erros de seu próprio julgamento, daqueles julgamentos internos, mostrados ao público por meio de flashbacks de duração variáveis sobre os momentos da sua vida que foram cruciais. Essas cenas elas vão desde o seu relacionamento fraturado com a sua esposa, com a sua família, até mesmo o remorso que ele tem por ter depositado sua confiança nas pessoas erradas. Isso dá ao espectador uma perspectiva em primeira pessoa do que a mente do Oppenheimer deve ter processado durante este período intenso da sua vida, enquanto ele contempla a possibilidade muito real de ter todo o seu trabalho árduo mitigado por esses poderosos funcionários do governo. Why? Why? How about because this is the most important thing that ever happened in the history of the world? É difícil imaginar qualquer outro diretor tentando transmitir tanta informação para o seu público de tal maneira, mas o Nolan consegue trabalhar sua magia da melhor maneira possível, sempre atingindo o equilíbrio perfeito
de como mostrar a ascensão triunfal e a queda trágica de um homem imperfeito. Outra coisa notável na direção do Nolan é a sua desenvoltura na maneira como ele lida com certas cenas importantes. Um momento sobre o qual eu não falarei muito, para também não estar entregando muito daquilo que é a experiência própria e direta com o filme, mas que é um momento que literalmente me colocou ali na beira do assento, na cadeira do cinema, foi assistir ao Oppenheimer e aos outros cientistas também testarem os protótipos de bomba, cada vez com explosões provando serem maiores do que aquela última explosão que tinha acontecido. Uma vez que o Nolan é abertamente, vocalmente, verbalmente, relata ou demonstra ter uma antipatia no uso da computação gráfica em seus filmes, ele acaba optando por métodos mais práticos de mostrar o poder crescente destas bombas. E ao lembrar ao público que os nazistas poderiam muito bem estar trabalhando em sua própria arma de destruição em massa, há um verdadeiro senso de urgência fluindo ao longo destas cenas, dando aos cientistas mais motivos para trabalharem mais ainda e mais rápido ainda para derrotar o inimigo em seu próprio jogo. E à medida que cada bomba explode, ela pode ser comparada a uma espécie de tic-tac, com cada explosão representando a progressão em direção ao objetivo final de aperfeiçoar a arma final. Eu não vou falar muito sobre a sonoplastia, mas eu queria dizer para vocês que a sonoplastia do filme é um elemento crucial, essencial para o seu entendimento. É muito interessante como Nolan usa a sonoplastia para poder contar a história. Então, você vai perceber que o som ele apresenta-se como um galopar, em muitos momentos, como um galopar de uma locomotiva, que acelera naqueles momentos mais tensos em que é necessário celeridade, e isso é extremamente envolvente, em alguns momentos é também angustiante, pesado, confere ao filme uma atmosfera pesada, você participa do peso que o personagem deve ter sofrido, deve ter sentido. Claro que apenas uma fração que é proporcionada pelo filme, E o uso criativo da edição durante estas cenas mantém as coisas em um ritmo acelerado, como eu disse agora há pouco, que é algo especialmente necessário considerando o tempo de execução do filme de 3 horas, que venhamos e convenhamos, é um tempo extenso. O Nolan ele já havia exibido um método semelhante de trabalho com som em Dunkirk, lá em 2017, que utilizou a trilha sonora do filme de forma inteligente para mostrar ao público como o tempo é realmente essencial. E como o tempo é um tema recorrente nos seus filmes. E para o que só pode ser descrito como o grande desempenho de sua carreira, o Cillian Murphy traz tudo o que é necessário para o papel de J. Oppenheimer. Um homem tão complexo que eu não consigo imaginar a quantidade de pressão que havia para interpretá-lo de forma tão eficaz. Os esforços combinados da atuação do Murphy e da direção do Nolan ajudam a tornar Oppenheimer um dos indivíduos mais fascinantes do século XX. Este não é um homem muito fácil de ser descrito, pois há tantas camadas em seu personagem que ele carrega uma exploração profunda que só um filme como este pode realizar. O filme pinta Oppenheimer não como um herói, mas também não como um vilão, mas sim como um homem complicado com grandes qualidades e também com grandes defeitos humanos, e tudo isso experienciando um grande conflito. Uma cena pode fazer você admirar seus notáveis talentos no campo da física nuclear, enquanto a cena seguinte já pode fazer você odiá-lo por sua infidelidade à sua família. Ele pode ser visto simultaneamente como um mártir e também como um bode expiatório pela maneira como ajudou a pôr fim ao conflito global mais mortal da história, ao mesmo tempo em que ele acaba, consequentemente, claro, inaugurando algo ainda pior, um tempo ainda pior, que é a era nuclear. Como cinebiografia e também como filme, Oppenheimer supera praticamente todas as expectativas para se tornar um dos melhores representantes em ambos os campos, em ambos os gêneros. São poucos os filmes que são capazes de abordar esse assunto com tantos detalhes, ao mesmo tempo em que se mantém, eu posso usar a palavra divertido, divertido durante todo o processo. Eu acho que às vezes basta um cineasta corajoso e arriscado para provar que essa é realmente uma tarefa possível. Precisamos de mais filmes como este para inspirar uma discussão ponderada e criativa, e é reconfortante saber que,
alguém como Nolan está aqui para nos ajudar a mantê-los no mainstream, né? Tão próximo da visão da população geral. Afinal, este é um trabalho difícil, mas alguém tem que fazê-lo por nós. Filmes como este fazem o cinema valer a pena. Until somebody builds a bigger one. Bom, e é isso, pessoal. Eu gostaria muito de conseguir partilhar com vocês a minha experiência com este filme, porque realmente foi impactante. Eu pretendo assisti-lo uma segunda vez e, na verdade, outras vezes, porque eu sinto a necessidade de refinar a minha experiência com esse conteúdo, com o conteúdo desse filme. Ele é impactante visualmente, sonora, com atuações brilhantes. Nossa, é algo único. Eu, inclusive, percebo de alguma forma que a existência de Oppenheimer, deste filme, impactará a indústria do cinema como um todo. Acho que muita coisa pode mudar, claro, não no cinema comercial de uma forma geral, mas no cinema arte. Acho que muita coisa pode mudar a partir desse momento, a partir do advento desse filme. Desejo muito que vocês possam deixar aqui embaixo a opinião de vocês sobre o filme, porque, como eu disse agora há pouco, eu desejo refinar a minha experiência com esse conteúdo, com este filme. Eu achei muito interessante, eu tenho pensado, assisti na sexta-feira última, e eu tenho pensado bastante sobre os desdobramentos dessa história, a forma como ela foi escrita, a forma como foi mostrada e desenvolvida, contar um drama histórico através da perspectiva do drama pessoal de um indivíduo, traz toda uma conexão maior, e parece-me que é a forma correta mesmo de abordar esse tipo de situação e esse tipo de evento, porque você sai do abstrato, né? A guerra, o amor, o sofrimento, e você passa a ver e vivenciar no indivíduo, e aí você tem condições, né, de se conectar com o personagem, e achei isso incrível. É algo que eu sinto falta no cinema, em muitos outros filmes que tratam dessas questões de maneira muito superficial, e aqui nada é superficial, pelo contrário, é tudo muito profundo, tudo muito complexo, e é tudo jogado, é muita informação jogada em você, naquelas 3 horas de filme. Por isso que ele é tão intenso e você se segura na cadeira do cinema, porque é muito forte. E é isso. Eu espero podermos conversarmos novamente muito em breve. Fiquem todos bem. Tchau.